Nós estamos aqui também com o doutor André Solon. Bom dia, doutor. Vem para cá para a gente mostrar um pouquinho o pessoal de casa como que a gente deve estar atento na hora de dormir, né? Às vezes acha que são só os distúrbios, mas às vezes também pode ser um colchão que está incomodando ou um travesseiro, enfim, não é isso? Bom dia, Dirce. É isso mesmo. A posição de dormir ela é muito importante, né? Nós permanecemos na posição de dormindo um terço da nossa vida. Então, o que acontece? A nossa coluna, ela sofre muito se a gente tiver uma posição errada. Então, nós temos aí a posição ideal para nós dormirmos. Isso daí é muito importante porque ela vai ajudar não só na coluna, mas ela interfere em várias situações da vida. Uma das situações é se a pessoa não dormir numa posição correta, ela vai ter o quê? Ela vai ter um cansaço muscular e no outro dia ela vai ter dor muscular. Outra coisa que é muito importante também para a posição de dormir é que a pessoa que dorme numa posição correta, ela alinha a sua coluna. Então ela diminui os problemas de coluna e os distúrbios da coluna durante a vida. Outra coisa também muito importante que muitas pessoas não sabem é que a posição de dormir correta, ela ajuda até na pressão arterial. Olha que interessante. A pessoa que dorme numa posição ideal, ela tem aí uma diminuição na pressão arterial. Então, é muito importante a posição correta. Ok. Vamos fazer a demonstração aqui. A gente está com o modelo aqui, o Ademir, para mostrar quais são, né, as melhores posições de dormir e o que a gente não deve fazer, né? Porque, às vezes, a gente acha que a melhor forma de dormir é aquela forma que eu me sinto mais confortável. E, às vezes, não é isso, né? Isso mesmo, Dirce. Eu vou demonstrar aqui para você as posições que mais usuais que as pessoas tendem a dormir. Então, eu vou começar com a posição pior que existe. Qual que é a posição pior para a pessoa dormir? Vou pedir para você deitar de barriga para baixo, por favor, de bruço. A gente até pediu ele aqui para tirar a camisa justamente por isso, né? Para você mostrar, para a gente mostrar a coluna, né? Como é que fica a posição na hora de dormir, não é isso, doutor? Bom, essa daqui é a pior posição para se dormir, tá? O que acontece com a pessoa que gosta de dormir de bruço? Ela tem um desalinhamento na coluna. A coluna dela, ela começa a fazer uma curvatura acentuada aqui na lombar e isso vai prejudicar. Outra coisa que prejudica bastante é a torção do pescoço. A pessoa, quando ela deita de bruço, ela tem que rodar muito o pescoço para ela poder respirar. E no final da noite, ela acaba tendo uma contratura no pescoço e aí pode gerar até um torcicolo. Essa posição também é uma posição que não ajuda bastante naquilo que eu estava falando sobre a pressão arterial, porque ela comprime a caixa torácica, comprime a parte sanguínea do tórax, isso daí também chega a aumentar a pressão arterial em até 1,5 ponto, tá? Outra posição que a pessoa que é menos pior, que a pessoa também costuma dormir, é a posição de barriga para cima. Vamos deitar de barriga para cima, por favor? A gente chama de decúbito dorsal. Bom, essa posição, se a pessoa tiver com o travesseiro baixo, igual o caso dele aqui, é uma posição correta. Ela pode ser... Agora, o travesseiro também altera bastante, né? Altera muito. Esse aqui é ideal, seria? Para deitar de barriga para baixo, o travesseiro baixo é um travesseiro ideal. Okay. Porque se a pessoa usar um travesseiro mais alto, eu vou demonstrar aqui, o que vai acontecer? Ele vai forçar muito o pescoço para cima e isso daí também vai dar o problema de contratura no pescoço, tá? Então, na hora de adquirir o travesseiro, também tem que estar atento a isso, Tem que estar atento a isso. Para a pessoa que dorme de barriga para cima, de decúbito dorsal, ela tem que usar um travesseiro baixo, só para acomodar a sua cabeça, a coluna ela vai ficar reta. E o único problema dessa postura é que a pessoa que dorme de barriga para cima, ela tem uma tendência a aumentar o ronco. Ela pode fazer a apneia do sono. Por quê? Porque a musculatura, depois que a pessoa dorme, a musculatura do pescoço, ela relaxa. E aí ela aumenta a pressão no pescoço e com isso ela começa a roncar mais e ter uma facilidade de apneia do sono. Então, assim, é uma postura ideal, mas
ela tem ainda a sua contraindicação. Ok, então a posição correta de dormir seria qual? Bom, a posição correta vai ser o quê? Vou pedir para você deitar de lado, a melhor posição é a posição de lado. Ok. Nós sempre temos que ter um travesseiro ideal. Qual que é o travesseiro ideal no caso? É um travesseiro que preencha todo o tamanho do ombro. Ele tem que deitar e Esse tem aqui que... é o tamanho correto ou não? Está alto para ele. Esse aqui seria o ideal. Esse daqui já seria um travesseiro ideal para ele. Então não pode estar alto, aqui que você estava mostrando, que não pode ficar alto assim. Então, é isso? por quê? Porque ele joga a cabeça muito para cima e também vai forçar a posição do pescoço em relação ao ombro. E com isso ele pode ter dor também. Aqui então não pode ser nem baixo demais. Nem baixo demais, nem alto demais. Na verdade, cada pessoa tem o seu travesseiro ideal. O travesseiro é como se fosse um sapato. Ah, tá. Cada pessoa tem o seu número. Esse aqui então ficou interessante, seria isso? Esse daqui é um travesseiro ideal para ele, porque ele vai preencher corretamente a altura do ombro, ele vai preencher o ombro, ele vai descansar a cabeça, tá? E o que acontece? Nessa posição, a coluna já vai ficar mais ereta. Ele já tem uma coluna mais correta, tá? E aí, não só o pescoço, mas também a perna. O que acontece? A pessoa ela não pode dormir com as pernas retas e nem também muito dobrada. Ela tem que ser semiflexionada, tá? Porque nessa posição, se a gente reparar, a coluna dele vai estar uma posição mais reta e com isso, menor desgaste na coluna. Uma coisa interessante que a gente pode estar fazendo aqui também, para melhorar o quadril dele, e não ter contato entre os joelhos, é simplesmente colocar mais um travesseiro no meio das pernas. Isso daqui vai facilitar, não vai ter contato entre os joelhos e também ele diminui a rotação da lombar e vai facilitar a posição da pessoa em dormir. Uma coisa que eu gostaria de passar para ele é que esse colchão aqui é um colchão que ele não é muito ideal, é um colchão mais macio. E aí, se você for reparar na coluna dele, ela apresenta uma curvatura. Por quê? O colchão também ele tem que ser muito importante. Ok. Porque um colchão... Qual que é a dica do colchão? O colchão, cada pessoa tem a sua densidade. Então, quando a pessoa for comprar um colchão, na loja do colchão, o próprio colchão já tem uma tabelinha que ele mede a densidade do colchão e a altura da pessoa. Então, a pessoa seguindo aquela tabelinha, ele vai ter uma densidade. Uma criança tem uma densidade menor de um colchão e um adulto mais pesado, ele tem uma densidade maior. Então, é muito importante estar seguindo as orientações das normas brasileiras, que a pessoa nunca vai errar na hora de comprar um colchão correto. Ok. Gente, olha, é mais ou menos isso, né? Eu acho que se você observar algumas dessas dicas, vai ajudar bastante você em casa. A posição correta, então, seria essa daqui para você dormir. Eu sei que às vezes a gente não consegue muito, mas é uma questão de treino também, né? É. Mas para você saber que o ideal é você dormir desta forma, tá bom? A orientação também é com relação aos travesseiros, né? E também o colchão. O colchão mais firme vai ajudar também na hora de dormir, tá bom?